Já imaginou que uma verdade oculta, enterrada por séculos, poderia mudar radicalmente tudo o que entendemos sobre fé e espiritualidade? Imagine que no início do século II, uma figura controversa surgiu com uma mensagem capaz de abalar os alicerces do cristianismo nascente. Essa figura foi Marcião, um homem que não apenas questionou as escrituras tradicionais, mas também apresentou uma visão completamente revolucionária sobre Deus e sobre a mensagem de Jesus Cristo. Prepare-se, pois o que você vai descobrir hoje pode transformar sua compreensão sobre os mistérios da fé. Desde seus primórdios, o cristianismo sempre carregou a ideia de um Deus de amor, compaixão e perdão. Entretanto, o Deus descrito no Antigo Testamento parecia contradizer essa visão. Ao longo de várias passagens, ele é retratado como um legislador severo, que impõe punições, ordena a destruição de cidades inteiras e até mesmo envia dilúvios para exterminar a humanidade, salvando apenas Noé e sua família. Como um Deus tão punitivo poderia ser o mesmo que enviou Jesus para pregar sobre amor e perdão? Foi essa contradição que Marcião expôs de forma ousada. Em vez de aceitar a visão predominante, ele sugeriu algo impensável para sua época. O Deus Criador, responsável por dar origem ao mundo e por todas as leis do Antigo Testamento, não poderia ser o mesmo Deus de amor que Jesus pregava. Segundo Marcião, Jesus não era enviado do Deus Criador, mas sim de um Deus superior, desconhecido até então, cuja essência era o amor incondicional e a compaixão. Antes de continuarmos com essa história fascinante, inscreva-se no canal. Dessa forma, você não vai perder nenhum detalhe das histórias mais intrigantes sobre os mistérios do cristianismo primitivo. Ao se inscrever, você também nos ajuda a continuar trazendo conteúdos ricos e aprofundados como este. Agora, vamos voltar ao nosso tema. Marcião viveu em uma época em que o cristianismo ainda estava se consolidando. Não havia um consenso sobre quais textos deveriam ser considerados sagrados, e diferentes grupos cristãos possuíam interpretações variadas sobre as Escrituras. Nesse contexto, Marcião compilou o que seria o primeiro cânone cristão, composto por 11 livros. Diferente da Bíblia que conhecemos hoje, esse cânone excluía completamente o Antigo Testamento e incluía apenas uma versão modificada do Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo. Ele acreditava que esses textos eram os únicos que refletiam a verdadeira mensagem de Jesus, enquanto os demais haviam sido corrompidos por influências do Deus Criador. Essa visão causou enorme controvérsia. Para Marcião, as histórias do Antigo Testamento, como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e a ordem para exterminar os primogênitos do Egito, eram provas de que o Deus Criador era uma entidade punitiva, interessada em manter a humanidade sob controle. Por outro lado, Jesus trouxe uma mensagem completamente oposta, baseada no amor, no perdão e na libertação espiritual. Essa dicotomia entre o Deus Criador e o Deus Superior tornou-se a base da doutrina marcionita. O movimento iniciado por Marcião cresceu rapidamente e atraiu muitos seguidores. Em várias regiões do mundo antigo, seus ensinamentos ganharam força e desafiaram as tradições estabelecidas pela Igreja nascente. Os marcionitas não apenas rejeitavam o Antigo Testamento, mas também adotavam práticas que refletiam sua crença em um Deus de amor e pureza. Por exemplo, eles seguiam uma dieta que excluía carne, consumindo apenas peixe, que simbolizava a pureza espiritual. Além disso, promoviam uma estrutura comunitária igualitária, onde as mulheres podiam ocupar posições de liderança, algo extremamente raro na cultura patriarcal da época. No entanto, essa visão não foi bem recebida pelos líderes da Igreja. Marcião foi declarado herege e seus escritos foram banidos. Teólogos como Tertuliano e Irineu
lançaram duras críticas contra ele, argumentando que suas ideias distorciam os ensinamentos de Cristo e ameaçavam a unidade da fé. Em uma obra intitulada Contra as Heresias, Irineu refutou a doutrina marcionita, afirmando que o Deus Criador era o único Deus verdadeiro e que Jesus era seu Filho enviado para salvar a humanidade. Tertuliano, por sua vez, escreveu um tratado inteiro contra Marcião, no qual o acusava de fragmentar a fé cristã e criar divisões perigosas. Em um momento histórico crucial, o movimento marcionita foi oficialmente rotulado como heresia, e seus seguidores passaram a ser perseguidos. Livros foram queimados e comunidades marcionitas foram marginalizadas. Apesar disso, a influência de Marcião não desapareceu completamente. Fragmentos de sua doutrina continuaram a circular em textos apócrifos e inspiraram debates teológicos que moldaram a direção do cristianismo primitivo. Um dos exemplos mais intrigantes desse legado é o Evangelho de Judas, um texto apócrifo descoberto na década de 1970. Esse evangelho apresenta Judas não como o traidor tradicionalmente conhecido, mas como alguém que compreendia os mistérios mais profundos de Jesus. Em suas passagens, encontramos uma separação clara entre o Deus Criador, descrito como imperfeito e punitivo, e um Deus superior, de amor e sabedoria ilimitados. Essa distinção reforça a dicotomia proposta por Marcião e levanta questões importantes sobre a verdadeira natureza do divino. Ao longo da história, a ideia de um Deus punitivo foi usada para justificar atos de violência, guerras e sistemas de opressão. O medo do castigo divino tornou-se uma ferramenta poderosa para garantir a obediência e manter as pessoas sob controle. Marcião desafiou essa visão, propondo uma alternativa radical. Um Deus que não pune, mas liberta, que não impõe medo, mas inspira amor e compaixão. Nos dias de hoje, essa perspectiva continua a ecoar em movimentos espirituais que buscam uma conexão mais autêntica com o divino. Práticas como a meditação, a atenção plena e a busca pelo autoconhecimento refletem essa necessidade de romper com dogmas baseados no medo e encontrar uma espiritualidade mais livre e verdadeira. Se você está gostando desse conteúdo, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando essa jornada de descobertas. Agora que já entendemos a base da doutrina de Marcião e seu impacto no cristianismo primitivo, vamos explorar mais a fundo como essas ideias se relacionam com outros textos apócrifos e o que isso significa para a nossa compreensão atual da fé. O marcionismo não foi apenas uma doutrina teológica, foi também um movimento que desafiou diretamente as estruturas de poder da Igreja nascente. Com a crescente popularidade das ideias de Marcião, os líderes da Igreja perceberam que não estavam lidando apenas com uma teoria divergente, mas com uma ameaça real à coesão do cristianismo em formação. O movimento marcionita, ao rejeitar o Deus Criador e questionar a validade de grande parte das Escrituras, representava uma ruptura com a tradição e um perigo à autoridade eclesiástica. Ao propor um Deus superior, desconhecido, que não tinha ligação com o mundo material, Marcião tocava em um ponto sensível, a interpretação literal das Escrituras. Segundo ele, o mundo físico, com todas as suas imperfeições, não poderia ser obra de um Deus benevolente. Pelo contrário, ele via a criação como um ato de uma divindade inferior, interessada em controlar a humanidade através de leis rígidas e punições severas. Para Marcião, a verdadeira salvação não estava em seguir essas leis, mas em buscar a libertação espiritual oferecida por Jesus, emissário do Deus superior. Essa visão encontra paralelos interessantes em vários textos gnósticos, como o Apócrifo de João e o Evangelho de Tomé.
No apócrifo de João, por exemplo, encontramos a figura de Yaldabaoth, um deus criador ignorante e arrogante que acredita ser a única divindade existente. Esse texto descreve como Yaldabaoth cria o mundo material em um ato de erro, aprisionando as almas humanas em corpos físicos. A missão de Jesus, segundo essa narrativa, é trazer o conhecimento secreto que permite às almas despertarem e retornarem ao reino divino superior. Essa ideia de despertar espiritual está presente em muitas doutrinas gnósticas e ressoa fortemente com os ensinamentos de Marcião. Já no Evangelho de Tomé, encontramos uma abordagem diferente, mas complementar. Este texto apócrifo, composto por uma coleção de ditos atribuídos a Jesus, enfatiza a importância do autoconhecimento e da descoberta pessoal do divino. Em uma de suas passagens mais conhecidas, Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor. Essa frase subverte completamente a ideia de um Deus externo, punitivo, e convida o indivíduo a buscar a verdade dentro de si mesmo. Marcião, ao propor um Deus de amor e compaixão, que não exige sacrifícios nem impõe medo, estava em sintonia com essa perspectiva. Outro texto fascinante que ecoa as ideias marcionitas é o Evangelho de Maria, atribuído a Maria Madalena. Este evangelho apresenta uma visão profundamente espiritual da libertação da alma, relatando uma série de visões nas quais Maria ascende através de diferentes reinos espirituais, confrontando forças que tentam impedi-la de alcançar o conhecimento supremo. Essas forças são interpretadas como representações das leis e dogmas impostos pelo Deus Criador. A vitória de Maria simboliza a rejeição dessas forças opressivas e a busca pela verdadeira liberdade espiritual. Esses textos apócrifos, ao apresentarem uma visão alternativa do divino, desafiam não apenas as doutrinas tradicionais, mas também as narrativas de controle que dominaram a história do cristianismo. Eles oferecem uma espiritualidade que não depende de instituições ou intermediários, mas que valoriza a conexão direta e pessoal com o sagrado. Mas por que esses textos foram rejeitados e classificados como heréticos? A resposta está no poder. No contexto do cristianismo primitivo, a Igreja estava em processo de consolidação. Para estabelecer sua autoridade, era necessário definir um conjunto oficial de crenças e escrituras. Qualquer visão que desafiasse essa autoridade representava uma ameaça ao poder emergente da Igreja. Ao rotular o marcionismo e outras doutrinas gnósticas como heresias, a Igreja não apenas eliminou concorrentes, mas também reforçou sua própria posição como guardiã da verdade. Isso nos leva a uma questão importante. E se algumas dessas ideias, rejeitadas há séculos, contivessem elementos que poderiam enriquecer nossa compreensão do divino? E se a verdadeira mensagem de Jesus fosse mais ampla e inclusiva do que nos foi transmitido? O Evangelho de Judas é um exemplo claro de como essas narrativas alternativas podem mudar completamente nossa perspectiva. Descoberto na década de 1970, esse texto apócrifo apresenta Judas não como o traidor que entregou Jesus, mas como seu discípulo mais próximo, aquele que compreendia os mistérios mais profundos e estava disposto a cumprir um papel necessário para a libertação de Jesus do mundo material. Essa visão contrasta fortemente com a narrativa canônica, oferecendo uma interpretação mais simbólica da traição de Judas. No Evangelho de Judas, encontramos uma separação clara entre o Deus Criador, descrito como uma entidade imperfeita e dominadora, e um Deus superior, transcendente e de amor infinito. Essa distinção reforça a ideia de que a verdadeira missão de Jesus não era apenas salvar a humanidade do pecado, mas também libertá-la das correntes impostas pelo Criador do mundo material.
Ao apresentar Judas como alguém que entende a verdadeira natureza de Jesus, o Evangelho desafia a imagem tradicional do traidor e sugere que a traição, na verdade, fazia parte de um plano maior para revelar a verdade oculta. Essa perspectiva ressignifica não apenas a figura de Judas, mas também a missão de Jesus, colocando-a em um contexto de libertação espiritual, em vez de redenção através do sacrifício. Essa visão é profundamente subversiva, pois questiona uma das narrativas centrais do cristianismo, a crucificação como ato supremo de expiação dos pecados. No Evangelho de Judas, a crucificação é vista como uma ilusão, uma armadilha criada pelo Deus Criador para manter seu domínio sobre a humanidade. Jesus, ao aceitar seu destino, expõe a farsa e convida seus discípulos a buscar a verdade além das aparências. Se essa perspectiva parece radical, é porque ela de fato é. Ao longo dos séculos, as ideias de Marcião e dos gnósticos foram vistas como perigosas, precisamente porque propunham uma ruptura com as estruturas de poder baseadas no medo e no controle. Elas ofereciam uma espiritualidade livre, onde cada indivíduo era capaz de encontrar a divindade dentro de si mesmo, sem a necessidade de intermediários ou dogmas impostos. Hoje, em um mundo cada vez mais saturado de informações e dividido por sistemas de poder, essas ideias ganham nova relevância. Movimentos espirituais contemporâneos, como o novo pensamento e o não-dualismo, compartilham dessa visão de que a verdadeira libertação não vem de fora, mas de dentro. Eles ensinam que cada ser humano é intrinsecamente divino e que a iluminação surge do autoconhecimento e da rejeição de narrativas baseadas no medo. Essa abordagem ressoa fortemente com a mensagem central dos textos gnósticos e marcionitas. Ao buscar a verdade dentro de si mesmos, os indivíduos são convidados a abandonar as falsas construções que aprisionam a humanidade e a abraçar uma espiritualidade baseada no amor, na sabedoria e no crescimento pessoal. A rejeição das ideias de Marcião e dos textos apócrifos gnósticos não impediu que eles continuassem a influenciar o pensamento espiritual ao longo da história. Embora os líderes da igreja tenham conseguido, em grande parte, suprimir o movimento marcionita, suas ideias deixaram marcas profundas, ressurgindo em momentos críticos da história religiosa. Isso nos leva a refletir sobre o impacto que essa visão alternativa do divino pode ter em nossa espiritualidade contemporânea. Para entender melhor por que a Igreja viu o marcionismo como uma ameaça, precisamos analisar o contexto histórico. No século II, o cristianismo ainda estava em processo de consolidação. Diferentes grupos e correntes competiam por influência, cada um oferecendo sua interpretação sobre quem era Jesus e qual era sua mensagem. O movimento marcionita ganhou rapidamente muitos adeptos, especialmente entre aqueles que sentiam que a mensagem de amor e compaixão pregada por Jesus não se encaixava com a severidade das leis mosaicas e as histórias de violência do Antigo Testamento. Marcião oferecia uma visão de libertação espiritual que atraía tanto intelectuais quanto pessoas comuns. Em uma época marcada por regimes opressivos e sistemas rígidos de crença, a ideia de um Deus superior, que não punia, mas libertava, encontrou eco em muitos corações. Ele propunha uma ruptura com a tradição, incentivando seus seguidores a buscar uma conexão direta com esse Deus de amor, sem intermediários. Esse era um convite poderoso para uma espiritualidade mais pessoal e autêntica. Entretanto, essa proposta trazia implicações perigosas para a estrutura de poder que a Igreja estava começando a construir. Se cada indivíduo podia buscar sua própria conexão com o divino, sem a necessidade de rituais ou de uma autoridade central, qual seria o papel da Igreja?
A doutrina de Marcião, ao rejeitar a necessidade de seguir as leis do Deus Criador, colocava em risco o controle que a instituição eclesiástica pretendia estabelecer sobre a fé e a vida das pessoas. É por isso que os principais líderes da Igreja não apenas refutaram as ideias de Marcião, mas também tomaram medidas drásticas para eliminá-las. Tertuliano, por exemplo, em sua obra Contra Marcião, acusou-o de criar uma falsa divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele argumentava que ambos revelavam o mesmo Deus, um Deus que era ao mesmo tempo justo e misericordioso. Irineu, em Contra as Heresias, foi ainda mais longe, afirmando que as ideias de Marcião eram perigosas, porque criavam divisões na fé e afastavam as pessoas da verdadeira salvação. Essa campanha contra o marcionismo foi bem sucedida em apagar a maior parte do movimento, mas algumas comunidades conseguiram sobreviver nas margens do mundo cristão. Seus ensinamentos continuaram a circular, influenciando correntes posteriores de pensamento religioso e espiritualidade. Além disso, o surgimento de novos textos apócrifos ao longo dos séculos manteve viva a chama da dúvida e da busca por uma compreensão mais ampla do divino. O Evangelho de Judas, descoberto muito tempo depois da queda do marcionismo, reforçou a ideia de que a narrativa oficial da Igreja não era a única possível. Este texto apresenta uma visão radicalmente diferente da relação entre Judas e Jesus. Em vez de ser retratado como o traidor que vendeu seu mestre por algumas moedas de prata, Judas é mostrado como alguém que compreendia a verdadeira missão de Jesus. Segundo o Evangelho, ele apenas cumpriu um papel necessário para que Jesus pudesse se libertar do mundo material e retornar ao reino superior. Essa interpretação subverte completamente a visão tradicional e sugere que a traição de Judas foi, na verdade, um ato de compreensão espiritual. Ao longo do Evangelho, Jesus fala de um Deus superior e de um Criador imperfeito, ecoando a dicotomia proposta por Marcião. Ele convida Judas a explorar os mistérios do reino divino, destacando que a verdadeira libertação não vem de seguir leis externas, mas de encontrar a verdade dentro de si. Essa ênfase no autoconhecimento como caminho para a salvação é uma característica marcante dos textos gnósticos e do marcionismo. Em contraste com a visão tradicional de que a salvação é alcançada através da obediência a leis e dogmas, esses movimentos propõem que cada indivíduo possui dentro de si a essência divina e que o papel de Jesus é despertar essa consciência. Nos dias de hoje, essa perspectiva continua a inspirar muitos movimentos espirituais. A rejeição de dogmas baseados no medo e a valorização do autoconhecimento como caminho para a iluminação refletem diretamente os ensinamentos de Marcião e dos gnósticos. Práticas como a meditação, a atenção plena e a busca por uma conexão pessoal com o divino são cada vez mais populares, especialmente entre aqueles que sentem que as religiões tradicionais não respondem às suas necessidades espirituais. Esses movimentos modernos compartilham a crença de que a verdadeira espiritualidade não pode ser imposta de fora para dentro, mas deve ser descoberta internamente. Isso representa uma continuidade da busca por liberdade espiritual iniciada por Marcião e seus seguidores. Ao rejeitar a imagem de um Deus punitivo e abraçar a ideia de um Deus de amor incondicional, essas correntes oferecem uma alternativa poderosa às estruturas religiosas baseadas no controle. É interessante notar como essa visão também encontra ressonância na filosofia contemporânea. Filósofos como Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche, embora em contextos diferentes, questionaram as bases da religião institucionalizada e propuseram uma abordagem mais pessoal e existencial da fé. Kierkegaard, por exemplo, falava da necessidade de uma fé individual,
enquanto Nietzsche criticava a moral cristã baseada no medo e na submissão. Embora não estivessem diretamente ligados ao marcionismo ou ao gnosticismo, esses filósofos refletiam uma preocupação semelhante. Como encontrar sentido e conexão com o divino em um mundo marcado por dogmas e instituições que muitas vezes limitam a liberdade individual? Ao longo do tempo, o legado das ideias marcionitas e gnósticas continuou a influenciar correntes alternativas de pensamento espiritual. Desde o renascimento do interesse por textos apócrifos até o surgimento de novas práticas espirituais, vemos como a busca por uma verdade mais profunda e pessoal nunca desapareceu completamente. Mesmo nas tradições esotéricas e ocultistas do século XIX e XX, encontramos ecos dessas ideias. Movimentos como a teosofia e a antroposofia, por exemplo, buscavam unir ciência, filosofia e espiritualidade em uma visão holística da existência. Embora com enfoques distintos, ambos valorizavam o autoconhecimento e a busca por uma compreensão mais ampla do divino, rejeitando as visões limitadas impostas por dogmas religiosos. No final das contas, o que Marcião propôs no século II foi mais do que uma simples divergência teológica. Ele ofereceu uma nova forma de entender o divino e a relação humana com o sagrado, uma forma que ainda hoje ressoa com aqueles que buscam uma espiritualidade mais livre e autêntica. Diante da repressão enfrentada pelo marcionismo e pelas doutrinas gnósticas, muitos se perguntam: por que essas ideias foram consideradas tão perigosas? A resposta é simples, mas reveladora. Elas ofereciam uma forma de espiritualidade que não dependia de instituições ou de intermediários. Se cada indivíduo podia acessar diretamente a verdade divina, sem a necessidade de seguir dogmas ou rituais, a autoridade das igrejas e dos líderes religiosos era enfraquecida. Isso explicava o grande esforço da igreja primitiva em rotular essas doutrinas como heréticas e em destruir seus textos. Ao longo dos séculos, as doutrinas oficiais foram estabelecidas com base em um Deus que exige obediência e impõe leis. Essa visão serviu para manter uma estrutura de poder onde as pessoas eram incentivadas a buscar salvação através de intermediários, como sacerdotes e rituais sagrados. Marcião, ao rejeitar essa ideia e propor uma conexão direta com um Deus de amor e compaixão, desafiou não apenas crenças religiosas, mas também sistemas sociais e políticos que se apoiavam nessas crenças para manter a ordem. Essa crítica se tornou ainda mais relevante nos séculos seguintes, à medida que a Igreja consolidou seu poder e passou a desempenhar um papel central na vida política e social. Em muitos momentos da história, a religião foi usada como ferramenta de controle, justificando guerras, perseguições e atos de opressão em nome de um Deus punitivo. Movimentos de resistência, inspirados por ideias semelhantes às de Marcião, surgiram em diferentes épocas, buscando resgatar a essência de uma espiritualidade baseada no amor e na liberdade. Nos dias de hoje, vivemos em uma sociedade que, embora mais secularizada, ainda carrega muitas das marcas deixadas por essa visão tradicional de Deus e da espiritualidade. Muitas pessoas cresceram com a ideia de um Deus que pune, que julga e que exige obediência incondicional. Isso criou uma relação com o divino baseada no medo, em vez de no amor e na compaixão. Entretanto, cada vez mais pessoas estão despertando para a possibilidade de uma espiritualidade diferente. Elas estão redescobrindo que a verdadeira conexão com o sagrado não precisa ser mediada por instituições ou rituais, mas pode ser encontrada dentro de cada um. Esse movimento de redescoberta está alinhado com a mensagem central de Marcião, a de que o divino não é algo externo, mas uma força interna que reside no coração de cada ser humano.
Essa nova forma de espiritualidade se reflete em práticas como a meditação, a atenção plena e a busca por autoconhecimento. Em vez de buscar respostas em dogmas ou escrituras, essas pessoas estão encontrando o divino ao olhar para dentro de si mesmas. Isso representa uma ruptura com séculos de tradição religiosa, mas também uma oportunidade de construir uma relação mais saudável e autêntica com o sagrado. Além disso, essa visão ressoa com muitos dos ensinamentos atribuídos a Jesus nos evangelhos apócrifos. No Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor. Essa frase convida as pessoas a buscar o divino dentro de si mesmas, em vez de depender de dogmas externos. Ela ecoa a mensagem de Marcião e dos gnósticos, que viam a salvação como um processo interno de descoberta e libertação pessoal. É importante ressaltar que essa forma de espiritualidade não é uma rejeição total da religião, mas uma proposta de transformação. Ela sugere que, em vez de nos submetermos a regras impostas por autoridades externas, devemos buscar uma compreensão pessoal e profunda do divino. Isso não significa descartar completamente as tradições religiosas, mas sim reinterpretá-las à luz de uma nova consciência, mais alinhada com o amor e a compaixão. O legado de Marcião e dos gnósticos continua vivo porque suas ideias oferecem uma alternativa poderosa em um mundo que muitas vezes parece perdido em dogmas e divisões. Elas nos lembram de que a verdadeira fé não é encontrada em rituais ou crenças externas, mas na jornada interior de cada indivíduo. Essa mensagem é tão relevante hoje quanto era há quase 2000 anos, quando Marcião ousou desafiar o status quo e propor uma nova visão de Deus e da espiritualidade. Nos últimos anos, temos visto um crescente interesse por práticas espirituais alternativas. Muitas pessoas estão abandonando religiões tradicionais em busca de algo mais autêntico e significativo. Elas estão explorando diferentes caminhos, desde filosofias orientais até práticas esotéricas, todas com o objetivo de encontrar uma conexão mais verdadeira com o divino. Esse movimento reflete uma sede por algo que vá além das limitações impostas pelos dogmas e que permita uma experiência direta do sagrado. Nesse contexto, as ideias de Marcião ganham uma nova relevância. Elas nos convidam a repensar nossa relação com o divino, a questionar as narrativas que nos foram impostas e a buscar nossa própria verdade. Não se trata de rejeitar completamente o que nos foi ensinado, mas de abrir espaço para novas possibilidades, para uma espiritualidade mais livre, mais amorosa e mais conectada com a essência do ser humano. Se há algo que podemos aprender com a história do marcionismo, é que a busca pela verdade não pode ser contida por dogmas ou autoridades. Ela é uma jornada pessoal, que cada um de nós deve trilhar à sua maneira. Marcião nos mostrou que é possível desafiar as narrativas dominantes e buscar uma compreensão mais profunda do divino. E mesmo que suas ideias tenham sido suprimidas por séculos, elas continuam a inspirar aqueles que ousam pensar diferente. Portanto, ao refletirmos sobre essa história, somos convidados a fazer o mesmo, a questionar, a buscar, a descobrir por nós mesmos o que significa estar em contato com o sagrado. E, acima de tudo, a lembrar que a verdadeira espiritualidade não é algo que nos é imposto de fora, mas algo que nasce dentro de cada um de nós. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de dar um passo importante em sua jornada de autodescoberta. Continue explorando, continue questionando e, acima de tudo, continue buscando a verdade que ressoa com o seu coração. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário para nos dizer o que achou deste conteúdo.